Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Nós louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta madrugada que Ele nos concede de estarmos aqui, mediante a graça em Cristo Jesus, de podermos darmos continuidade a esse propósito de estarmos examinando as Escrituras criteriosamente em busca da vida eterna, para obtermos todo o conhecimento que se diz respeito a Jesus Cristo por meio das Escrituras. Essa é a orientação que Jesus deixou para nós em João 5,39. Por meio desses estudos, desses ensinamentos, o Espírito Santo estará edificando, consolidando e firmando a fé da igreja nas promessas imutáveis de Deus. Nós já estamos aqui pelas madrugadas 7 meses, nos dedicando todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, toda a nossa vida em prol desta palavra, para que a igreja de Jesus na face da terra, aonde essa palavra chegar, ela venha realizar o que nela está escrito. Deus tem um propósito para cada pessoa. A palavra dele não volta vazia. Então há algo de Deus que Deus quer fazer, realizar na sua vida, ou prover na sua vida por meio desta palavra, por meio desses estudos. Por isso é importante nós permanecermos perseverando e crendo na obra que o Espírito Santo há de fazer na vida de cada pessoa que estará a nos ouvir nesses estudos e a receber essas orações que fazemos em nome de Jesus após cada estudo. Por isso sempre pedimos, compartilhe, divulgue o nosso canal no YouTube, divulgue nas suas redes sociais, entre lá no nosso canal, Pastor Edivânio Pinheiro, copia o link, coloque nas suas redes sociais, deixe o Espírito Santo agir. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. O nosso papel é levar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é fazer com que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. Todos precisam, todos necessitam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa estar preparada para o seu momento principal que está para acontecer. E a única forma de nós estarmos preparados é estarmos imbuídos desse pleno conhecimento da vontade de Deus por meio dos ensinamentos aqui da palavra do Senhor. Vamos entrar hoje aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, na carta que Paulo escreve, sua primeira carta aos Coríntios, onde ele traz o tema: a ressurreição de Cristo é real. Então vamos ler, são 11 versículos nesse primeiro tema dele aqui, do capítulo 15. Vamos ler e deixar o Espírito Santo de Deus iluminar o nosso entendimento, nos dar o discernimento e a capacidade que necessitamos para entender essa palavra e para sermos edificados por ela. Então, diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 15, versículo 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste,
e no qual estáis firme. Paulo agora, ele já começa a dirigir a igreja para que a memória deles não se perca no tempo com coisas que não edificam, com pensamentos, com ideias que não vêm trazer estrutura espiritual a eles. Paulo, ele procura agora fazer com que seja ativada a memória deles a respeito de quê? Do evangelho que eles receberam por meio da pregação de Paulo. Irmãos, lembro-vos do evangelho que eu vos preguei. Ele chega para a igreja e diz: lembre, recorde, traga a sua memória o evangelho que eu tenho pregado a vocês, o qual também vocês recebestes e no qual estáis firmes. Então o evangelho, Paulo está aqui levando à igreja de Corinto essa convicção de que o evangelho de Jesus Cristo foi pregado a eles por meio de Paulo, eles receberam esse evangelho e eles estão agora firmes nesse evangelho. Então esse é o propósito. O propósito do Espírito Santo para a igreja é que a igreja ela receba o evangelho, ela escute o evangelho, ela ouça o evangelho, ela receba o evangelho e depois ela se firme no evangelho, na palavra do Senhor. São 3 fatos indispensáveis na vida do cristão, da igreja de Jesus Cristo. Porque temos que ter certeza que esse é o evangelho. Por isso Paulo está dizendo aqui: irmãos, lembro-vos do evangelho que eu vos preguei. Não podemos esquecer desse evangelho de salvação, de consolidação, desse evangelho que expressa o verdadeiro amor de Deus em nossas vidas, por nossas vidas, e que nós o recebemos. E ao receber esse evangelho, nós também nos tornamos firmados nesse evangelho. Aí Paulo continua: por meio dele, desse evangelho, também sois salvos. É por meio do evangelho que nós somos salvos. Por isso que Jesus, ele, por meio do relato do apóstolo João, que foi o único apóstolo a não ser morto, que morreu de velhice, mas passou por momentos muito difíceis, passou anos preso naquela ilha de Pátimo, onde ali teve a revelação do Apocalipse. João escreve essas palavras de Jesus no seu evangelho: examinai as Escrituras criteriosamente, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse versículo tem que estar na nossa memória. Por essa razão, estamos sempre pronunciando, fazendo com que a sua memória se lembre, buscando que o Espírito Santo venha impregnar no teu espírito esta palavra, essa diretriz que Jesus dá a cada um de nós a respeito das Escrituras e do objetivo que nós temos que ter
ao ler as Escrituras, ao ouvir. Porque é por meio deste Evangelho que nós vamos encontrar a vida eterna, encontrar a salvação. Primeiramente, Paulo desperta eles para que eles se lembrem do Evangelho que foi pregado a eles. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. A Igreja de Jesus, ela escuta o Evangelho, ela recebe o Evangelho e ela tem que se firmar no Evangelho. Por meio desse Evangelho, também sois salvos. É por meio desse Evangelho que sois salvos. Desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes cridos em vão. Aí existe uma colocação importante de Paulo. O Evangelho só faz efeito, a palavra, a promessa de Deus só se torna validada em nossas vidas quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, o ensinamento, o estudo da palavra, nós a recebemos, nós nos firmamos nessa palavra, mas tem mais um porém aqui. Por meio dele também sois salvos, desde que, esse é o porém, todo esse relato e essa confirmação do Evangelho que foi pregado a eles, que eles deveriam se lembrar, estava sendo lembrados agora por essa carta de Paulo àquela igreja de Coríntios. Esse Evangelho que eles ouviram, que eles receberam e se firmaram nele, Paulo diz, é por meio desse Evangelho também que sois salvos. Desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Desde que você se apegue a esta palavra que está sendo anunciada, mas você tem que se apegar com convicção, com inteira certeza de que aqui é a verdade, de que essa palavra que está sendo anunciada é genuína, é divina, é de Deus, vem da parte de Deus, é anunciada pelo Espírito Santo, pela capacidade, discernimento do Espírito Santo por meio das nossas vidas. Nós somos apenas instrumentos. Vos apeguei com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. Se nós não nos apegarmos a essa palavra que está sendo anunciada aqui pelas madrugadas, esses estudos, se nós não nos apegarmos com essa convicção a essa palavra, nós vamos crer em vão. E se nós cremos em vão, nós não vamos obter a validação dessa promessa de salvação para nossas vidas. Porque escutar o Evangelho, muitos escutam. O Evangelho tem sido pregado. Muitos recebem o Evangelho. Muitos se firmam até por um tempo no Evangelho. E tem momentos que eles passam até a crer. Porque o Evangelho é que salva. Mas tem que se apegar com convicção à palavra que é anunciada. O Evangelho que é anunciado. Você tem que se apegar com convicção. Não pode haver dúvida, insegurança, incerteza, confusão de entendimento. Você não pode deixar que a sua mente venha se obscurecer a respeito dessa verdade. Porque, caso contrário, você vai crer em vão. E se você crer em vão, você não vai alcançar o que o Evangelho te promete.
de maior valor, que é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Primeira coisa que Paulo anunciou, a primeira pregação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto foi o quê? Que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós e ressuscitou. Portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Primeira coisa que Paulo ensinou, Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa convicção nós não podemos deixar de ter. Nós temos que ter essa convicção. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. Segundo, ou seja, o que está escrito. É tanto que a palavra diz. Não se pode tirar nada dessa palavra. Nem um tio, nem uma vírgula. Não pode ser acrescentado e nem ser tirado. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, como diz aqui, no terceiro dia, conforme o que estava escrito nas Escrituras, que iria acontecer. E ele, Jesus, depois de ressuscitado, apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, e a maioria dos quais ainda vive. Aí Paulo está confirmando os fatos, a realidade do que aconteceu com a morte e a ressurreição de Jesus. Que ele apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12, depois a 500 irmãos de uma vez só. Houve uma grande reunião com 500 pessoas, seguidores de Jesus, e Jesus apareceu a essas pessoas. A maioria dos quais ainda vive. Quando ele escreveu isso, Paulo estava dizendo, a maioria dessas pessoas, dessas 500 pessoas que viram a Jesus, ainda estão vivas. Embora alguns já tenham adormecido. Ele tinha a convicção, já a certeza, de que alguns já tinham adormecido. Não morre, nós adormecemos, esperando a ressurreição para a vida eterna. Mais tarde, ele diz, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Aí Paulo, ele está testificando para a igreja de Corinto como foi o processo de salvação do encontro de Jesus com ele. Apareceu aos discípulos, apareceu aos apóstolos, apareceu a 500 pessoas, depois apareceu mais tarde a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de tudo isso, apareceu igualmente a ele, ao apóstolo Paulo, como a um que nasceu fora do tempo. Como se Paulo tivesse nascido fora do tempo. Porque já depois que Jesus já tinha subido aos céus. Pois sou o menor dos apóstolos. Aí veja aqui a humildade, a simplicidade e a humildade do apóstolo Paulo. De nunca se colocar melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus.
E muitos dos apóstolos e muitos dos crentes naquela época também acreditavam nisso. Que Paulo não merecia ser apóstolo, que Paulo não merecia pregar o evangelho. Paulo, ele tinha esse conhecimento e ele mesmo também se colocava dessa forma. Por que ele pronunciava dessa forma a respeito dele? Ele era o menor dos apóstolos, ele considerava o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto perseguia a igreja de Deus, pelo fato de ele ter sido um perseguidor da igreja. Mas isso era passado. Ele agora era um apóstolo, pela vontade de Deus. Porque todas as cartas que ele escreve, ele traz essa assinatura. Eu, apóstolo, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, conforme a vontade de Deus. Mas aí ele vai trazer o que causou a mudança na vida dele, a transformação da vida dele, de perseguidor para apóstolo. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. É a graça de Deus que tem nos concedido sermos o que nós somos hoje, em Cristo Jesus. E a sua graça para comigo não foi inútil. Não deixe que a graça de Deus seja inútil na tua vida. Quando a graça de Deus se torna inútil na sua vida? Quando você não crê. Quando você não tem essa convicção, essa plena convicção que o apóstolo Paulo está aqui levando à igreja de Corinto, que eles devem ter, que eles devem lembrar do evangelho que foi pregado a eles, que eles receberam, que eles se firmaram nesse evangelho que traz a salvação, esse evangelho que nos mostra, nos ensina que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi visto por Pedro, pelos os 12 apóstolos, por mais de 500 pessoas, depois foi visto por Tiago, e por último, ele encontrou Paulo naquela estrada de Damasco, como se Paulo, ele diz aqui, como se ele tivesse nascido fora do tempo. Mas pela graça de Deus, é a graça de Deus, a graça é o favor que nós não merecemos. Por isso não há motivo, razão nenhuma de nenhum cristão, de nenhum membro do corpo de Cristo se achar melhor do que ninguém. Paulo nunca se colocou nessa condição de se achar melhor do que os outros. Pelo contrário, ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pelo fato de eu ter sido perseguidor. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A partir do momento que a graça de Deus te alcançou, você tem que ter essa convicção e aceitar essa mudança que Deus realizou na sua vida, esse chamado de Deus que Deus colocou na sua vida, para você fazer a vontade dele, dentro do propósito dele, mediante o dom do Espírito Santo que foi te concedido, exatamente com esse motivo, de você servir uns aos outros, de acordo com o dom que foi outorgado a você pelo Espírito Santo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Não deixe a graça de Deus se tornar inútil na sua vida. Creia, receba, se torne um cristão, um filho de Deus, um seguidor de Jesus, mas firme na palavra. Antes trabalhei mais do que todos eles. Essa é uma verdade. Paulo trabalhou mais do que todos os outros discípulos, mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. O trabalho espiritual realizado por meio de Paulo, Paulo confirma à igreja de Corinto que ele trabalhou muito mais do que todos eles, mas isso não era ele, era a manifestação, era o agir da graça de Deus por meio da vida dele.
Trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. A graça de Deus que vive em mim é que nos leva a trabalhar, a nos ensinar, a pôr em prática o que nos foi otorgado, o chamado de Deus em nossas vidas. Essa missão de levar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus correto ao teu coração, como igreja de Jesus, como membro do corpo de Cristo. Portanto, que tenho sido eu, que tenha realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que cremos. Ele está dizendo, não há motivo, não há razão para ninguém se gloriar. Portanto, que tenha sido eu. Não importa o teu passado. Que tenha realizado eles, os outros apóstolos. Isso que pregamos e é isso que cresces. O importante é que você creia nesse evangelho que está sendo pregado, nessa palavra que está sendo anunciada. O objetivo que Paulo está levando aqui à igreja de Corinto é que a graça de Deus não venha se tornar inútil na vida deles, que eles não venham crer em vão, que eles se firmem nessa palavra, creia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para nos trazer redenção diante de Deus. Esse é o principal objetivo da morte dele, foi perdoar os nossos pecados, pagou o preço por nós na cruz, ele ressuscitou, foi visto por muitas pessoas que foram testemunhas da ressurreição dele. E o apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, como ele disse, como nascido fora do tempo, ali se encontrou com Jesus, ou Jesus se encontrou com ele. Bom, na realidade foi Cristo que veio até ele, por meio daquela luz que cegou os olhos dele. E aí ele pergunta, quando Jesus fala para ele, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que tu persegues, eu sou Jesus Cristo, aquele que tu persegues. Duro é para ti lutar contra aquele que tem poder. Contrariar aquele que tem poder. Não adianta você contrariar a quem tem o poder. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Tudo foi entregue a ele, nas mãos dele pelo Pai. Então, se fazia necessário. Paulo pergunta quem é que está falando com ele, porque ele não consegue discernir quem está falando com ele. Ele está cego à beira daquela estrada, caído no chão, por causa da luz muito forte. Fez com que ele caísse do cavalo e ficasse ali no chão, cego. E a voz de Jesus veio a ele e disse, por que tu está me perseguindo? Porque ele perseguia a igreja. Quem persegue a igreja, quem persegue um cristão, quem persegue um filho de Deus, um ungido de Deus, está perseguindo Deus, está perseguindo Jesus. E duro é para você perseguir quem tem o poder. Tem o poder tanto de dar como tirar a vida de quem quer que seja. Tem o poder de lançar no inferno quem ele quer ou levar para os céus quem crê nele. É esse que nós temos que temer. É assim que a palavra nos ensina. Nós temos que temer a ele, que tem o poder de dar e tirar a vida, de lançar no inferno ou não. Nós não podemos estarmos ouvindo o evangelho e crendo em vão. Quando é que eu estou crendo em vão? Quando eu não estou com a convicção que essa palavra é a palavra
verdadeira é a palavra de Deus para a minha vida. Quando eu estou crendo em vão, quando eu torno a graça de Deus inútil na minha vida, porque eu não estou com essa convicção, crendo. E é isso que pregamos, e nisto que crestes. Então você tem que crer. Nós pregamos e você tem que crer. Porque nós já cremos. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Temos convicção absoluta que estamos anunciando a verdade de Deus. E que nós temos crido nessa verdade, piamente, antes de anunciá-la. Então é importante para a igreja de Jesus Cristo crer e aceitar e receber a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou com o propósito de um dia retornar e vir nos buscar para nos unirmos a Ele. A Ele. Não é a nos unir aos céus. Não é para nos unir a um ambiente celestial. Não é isso que a palavra diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14. É para se unir a Ele. Eu voltarei para que aonde eu estiver, vós estejais também. Nós temos que estar em Cristo. Nós temos que viver em Cristo. Por isso Paulo afirma, o meu viver é Cristo. O morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. É tanto que ele negou a si próprio. Todo o conhecimento que ele tinha da lei, ele jogou fora. Por meio do conhecimento agora da graça de Deus em Cristo Jesus. E ele vai agora ensinar a palavra de Deus, como ele está fazendo, mais do que a todos. Ele confirma aqui que ele trabalhou mais do que todos. Mas não que fosse ele, mas a graça de Deus na vida dele. Então deixa a graça de Deus agir na tua vida. Deixa a graça de Deus agir na sua vida. Você já crê? Você já foi salvo por esse evangelho? Você tem essa convicção? Você está firme nessa palavra? Então deixa essa graça agir na tua vida. Divulgue, leve a palavra de Deus. Faça com que esses estudos da palavra de Deus que estamos aqui realizando pelas madrugadas, há 7 meses, chegue nos 4 cantos dessa terra. Que o Espírito Santo leve aos 4 cantos dessa terra e faça a obra que Deus tem a realizar na vida de cada um. O Evangelho, ao ser pregado, ele não volta vazio. Então, transmita a palavra de Deus. A igreja tem que ser despertada, a igreja de Jesus, para que o Evangelho seja transmitido, seja levado ao coração das pessoas e principalmente da própria igreja, para que ela se firme nessa palavra, para que venha se consolidar o que ela crê, para que a sua fé não se abale, para que o amor de Deus esteja no teu coração, pois o amor de Deus é maior até mesmo do que o dom da fé, é maior do que a esperança. Como a palavra diz, o amor de Deus cobre multidões de pecados. E Jesus morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Então nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos crer. Precisamos aceitar essa palavra de forma como está escrito. Paulo está aqui despertando a igreja de Corinto para se lembrar disso, para não esquecer isso. É o que nós estamos aqui fazendo, levando a palavra de Deus para que você não esqueça daquilo que foi pregado e ensinado a você a respeito de Jesus Cristo, de que ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados e ele ressuscitou. E a graça dele está agindo agora em nossas vidas e deve agir por meio de nossas vidas. Que nós tenhamos que trabalhar
Não nós, mas a graça dele por nosso meio. É a graça de Jesus que está trabalhando em minha vida. Não é eu, é a graça dele na minha vida que está fazendo com que leve essa palavra a esses estudos, ao teu coração, ao coração da igreja, para que a igreja esteja sempre firme, despertada, alerta, com os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos, para que no momento principal de Deus para nossas vidas, do chamado para a glória eterna, quando ele vier buscar a igreja, quando ele vier buscar o povo dele, nós estejamos prontos, preparados. Nós não temos que depois de preparar, não, nós temos que estar preparados. Você pode lembrar da parábola das 10 virgens? Veja como é importante a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens. Então, as 10 estavam aptas a entrar no céu. Não havia empecilho humano, seja de pecado, de falha, de erro, que impedisse elas de entrar nos céus. Porque todas as 10 eram virgens, ou seja, todas eram puras. Então estavam aptos a entrar nos céus. E elas estavam indo exatamente em direção ao encontro com o noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo. Elas sabiam que estavam caminhando na direção correta. Você tem essa convicção? Essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós temos que termos essa convicção, porque se nós não tivermos essa convicção, nós vamos ter crido em vão. As 10 estavam convictas de que elas estavam caminhando em direção ao noivo. Nós estamos numa caminhada em direção a Jesus Cristo, a se encontrar com Ele. Que seja pelo chamado dele, ou que seja pela vinda dele. Se ele nos chamar antes, louvamos a Deus por isso, porque a morte é lucro. Se permanecermos vivos, o viver é Cristo e nós seremos arrebatados. Será uma glória de Deus, uma graça de Deus muito grande para nós. As 10 virgens, todas estavam ali aptas, saíram convictas, eram puras, em direção ao noivo. Mas houve detalhes. É isso que Jesus quer chamar a atenção. Entre as 10, era dividido em 2 grupos de 5. Por causa desses detalhes. E são esses detalhes que muitas vezes passa desapercebido na sua vida, que Satanás ele procura fazer você ficar desapercebido, são esses detalhes que podem tirar você de se encontrar com o noivo, com Jesus Cristo. Então, Jesus qualificou os grupos das 10 em 2 grupos. Um grupo eram 5 sensatas e a outras eram 5 tolas. Por um simples detalhe. Por isso nós não podemos deixar passar esses detalhes de ensinamento da palavra de Deus que toca no coração. A palavra que está tocando no teu coração é exatamente esse detalhe que está sendo necessário ser despertado em você, pela graça de Deus, através de nossas vidas, e o Espírito Santo agindo na tua vida, por meio desse estudo e dessa palavra. Por que 5 eram tolas e por que 5 eram sensatas? Porque no momento da partida, é no momento que eu recebo essa palavra, é no momento que eu creio que eu recebi o perdão dos meus pecados por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É no momento em que eu recebo esse evangelho, que eu escuto, recebo e firmo-me nele e passo a ter essa convicção de que ele morreu por mim e ressuscitou e que ele voltará para me buscar.
a partir desse momento, eu tenho que caminhar. Eu já tenho que caminhar na direção dele, mas convicto que não me está faltando nada. Não é achar que o que eu tenho ou o que você tem é suficiente, não. É você estar caminhando convicto de que aquilo que Deus está concedendo a você, isso sim, é suficiente para que você chegue lá. Porque Jesus diz, aquele que não perseverar até o fim não será salvo. Mas as 10 estavam perseverando. Ocorreu um detalhe naquela jornada. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. É por isso que você não pode dizer, não, quando estiver perto eu me preparo. Quando estiver mais perto, quando eu sentir que está mais perto, eu vou voltar para a igreja, eu vou servir a Jesus. Eu vou aceitar Jesus. Tem muitos que eu já ouvi. Não, eu vou aceitar Jesus quando eu estiver velho. Quantos jovens não morrem? Quantas crianças não morrem? Embora as crianças, quando morrem, elas vão para o descanso, porque elas são puras. Elas são inocentes. Mas para quem tem entendimento, já não é assim. 5 delas foram sensatas por quê? Porque elas não tinham como saber. Não tem. Você não tem como saber. Porque Jesus já falou isso. Jesus já pronunciou isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, elas não tinham como saber quanto tempo iria demorar aquela jornada de se encontrar com Jesus, com o noivo. Nós não sabemos quantos dias nós ainda temos pela frente. Quantos anos nós temos pela frente. Quanto tempo nós temos pela frente. Pode acontecer hoje. Pode acontecer amanhã. Depois de amanhã. No mês seguinte, no próximo ano. Ninguém sabe. Mas a qualquer momento, sem que nós esperamos, embora estejamos esperando, mas ele vai, como disse Jesus, ele vai vir de surpresa como ladrão, ele vai vir sem avisar. Jesus não vai avisar. Olha, amanhã eu estou indo buscar a igreja. Aí todo mundo se preparava. Não é assim. Ele vai pegar de surpresa. Quem tem que estar convicto e preparado é quem crê. É quem tem aceitado a graça de Deus de maneira que essa graça não esteja operando inutilmente na vida da pessoa. Aí 5 delas se tornaram sensatas porque elas pegaram o azeite, como elas não tinham noção do tempo, de quanto tempo ia demorar para encontrar com o mestre, encontrar com o noivo, elas, além de colocar o azeite nas suas lamparinas, elas levavam uma reserva. Por que elas levavam uma reserva? Porque é o que diz aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Por isso, quanto mais você se firmar, quanto mais você tiver conhecimento da palavra de Deus, melhor é para você. Em Cristo Jesus, você que está seguindo Jesus, você que crê, você que acredita, você que tem sido agraciado com a graça de Deus ter perdoado os teus pecados, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você tem que ter reserva. Você nunca pode achar que o que você já tem, o que você já conhece, é suficiente, é mais do que suficiente. Chegar ao ponto de dizer, eu não preciso mais que ninguém me ensine. Eu não preciso que ninguém me instrua mais na palavra, porque eu já sei. Não. Cada dia nós aprendemos mais. Cada dia nós precisamos nos fortalecer. Cada dia essa graça tem que estar operante em nossa vida. Por meio do Espírito Santo e por meio da palavra. Do Evangelho. Como diz aqui o apóstolo Paulo. Lembre-vos do Evangelho que vos tenho pregado. Que vocês receberam e que vocês se firmaram nele. Tem que se firmar no Evangelho de Jesus Cristo. Tem que crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. Não torne a graça de Deus inútil. Não torne essa palavra
que foi anunciada sem efeito na tua vida. Porque se você não crê da maneira como ele está dizendo aqui, com toda a convicção, você vai ter crido em vão. Você não pode crer em vão e não pode deixar que a graça de Deus seja invalidada na sua vida por esses detalhes. Entre esses detalhes está o quê? Você se embaraçar com os negócios desta vida, você amar mais o mundo do que a Deus. Não vos amei o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está lá na carta do apóstolo João, que nós já estudamos. Essas cartas nós já estudamos, desde a carta de Judas até aqui que nós estamos estudando, a carta dos Coríntios. Nós já estudamos todas elas, já estudamos. Depois de Coríntios até a carta de Judas, nós já estudamos aqui pelas madrugadas. Estamos nas cartas de Coríntios, depois vamos para a carta de Romanos, aí entramos nos 4 evangelhos e depois vamos para o livro do Apocalipse. Esse é aquilo que nós temos determinado pela graça de Deus em nossas vidas. Se Deus nos conceder a graça de podermos completarmos não só a leitura de todo o Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, versículo por versículo, é o qual nós estamos estudando pelas madrugadas, algumas vezes durante o dia, além de estarmos pregando na rádio. Eu recebi um convite de participar de um programa de rádio que será transmitido em 2 emissoras ao mesmo tempo, um programa diário, à noite, mas nós precisamos de um só patrocínio. Estamos orando a Deus para que um de vocês que estão nos ouvindo, que crê no Evangelho, que acredita na importância de se pregar o Evangelho, se dispõe no teu coração a entrar em contato conosco e dizer: não, eu vou patrocinar o que está faltando. Nós precisamos de um patrocínio, que é para pagar o operador. Só o controlista. Só estamos para iniciar esse programa, estamos precisando somente desse patrocínio, que será ao vivo, transmitido em 2 emissoras ao mesmo tempo, durante todas as noites, e pela internet, pelo esse meio de comunicação em massa, que é as redes sociais. Em qualquer parte do mundo, a pessoa vai poder nos acompanhar nessa programação que nós já tivemos no passado e que nós estávamos sempre anunciando aqui o desejo de nós termos um programa diário, novamente, de pregar a palavra de Deus todas as noites, pela rádio e pela web, por esse meio de comunicação. Mas estamos esperando que a graça de Deus opere na vida de alguém que tenha condições, que seja generoso, que queira investir na obra de Deus e entre em contato conosco e diga: eu estou disposto a patrocinar, pastor, esse programa de rádio, onde nós vamos levar a palavra de Deus, onde vai haver entrevistas, mas a palavra vai ser pregada todas as noites, durante a semana. E vamos continuar aqui pregando pela madrugada. Vamos continuar o mesmo propósito. Se você quiser entrar em contato conosco, eu vou deixar aqui o meu telefone. O DDD 88 981 897148. Só entre em contato se você realmente estiver interessado em investir no reino de Deus, na obra de Deus, para que nós possamos começarmos o mais rápido possível esse programa de rádio. Já tem a rádio, eu já tenho um parceiro
que é comunicador, ele vai ali direcionar toda a programação e nós vamos estar ali pregando a palavra de Deus. Nós chegamos numa época que em 3 meses que nós estávamos pregando, em 3 meses, pela web, na rádio, à noite, além dos que estavam ouvindo, em 3 meses nós chegamos a ter 500.000 pessoas. Porque existe um aplicativo que se coloca no computador e ele ali vai nos mostrando as pessoas que vão acessando. Mas Satanás é muito astuto, muito sagaz. Usou o ímpio para tirar aquela programação do ar. Não foi nós que abrimos mão, não. Jamais iremos abrir mão de pregar o Evangelho. Como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu trabalhei mais do que todos vocês, mas não era eu, era a graça de Deus. Então é a graça de Deus que está operando em nossas vidas e nós queremos continuar com mais oportunidade de se pregar mais ainda essa palavra de Deus, por meio da graça de Cristo Jesus em nossas vidas e por meio do Espírito Santo. E por isso estamos precisando de parceiro, de pessoas que possam investir. Que seja um compromisso sério com Deus. Não é um compromisso conosco, é com Deus. Porque na hora que nós estiver à disposição de um de vocês, de nos dizer, olha, pode começar a programação que nós iremos patrocinar. Aí, se nós vamos começar, você vai ter o endereço, onde você vai poder acompanhar via internet. E aí você vai ver que é um trabalho sério. E que nós vamos estar lá, anunciando a palavra de Deus. Que não é enganação, não. E que o dinheiro não é para nós, não. O dinheiro é para pagar o controlista. Que nós precisamos de um controlista, porque nós vamos estar ali em 2, administrando toda a programação, mas nós precisamos de um controlista. Exatamente para nós termos ali toda a liberdade ali de fazer as entrevistas e de levar a palavra de Deus. Então, esperamos que o Espírito Santo de Deus escolha algum de vós para nos ajudar. Se sentir no coração esse amor de Deus pela pregação, pelo Evangelho, é importante não somente nós estamos transmitindo aqui pela madrugada os estudos. Quanto mais nós anunciarmos a palavra de Deus, mais vidas serão salvas. Mais a igreja em Cristo Jesus, em todo o mundo, irão ter a oportunidade de participar e ser edificadas, consolidadas e firmadas na fé. Porque Paulo está exatamente mostrando isso, que o Evangelho que eles receberam por meio de Paulo levaram eles a se firmarem nesse Evangelho. E que agora eles tinham que crer com toda a convicção para que não fosse em vão. E que a graça de Deus não se tornasse inútil na vida deles. Então, as 10 virgens, 5 eram prudentes. Não, nós vamos uma viagem longa, nós não sabemos quanto tempo vai demorar, então vamos levar uma reserva a mais de azeite. As outras 5 foram consideradas tolas por causa desse detalhe. Elas só levaram o azeite que cabia na lamparina. Porque elas achavam que era suficiente aquele azeite para o tempo daquela jornada. Mas nós não sabemos o tempo da jornada. Por isso você não pode achar que já é suficiente o que você tem de Deus, do Evangelho de Deus na sua vida. Você não pode se achar que já é suficiente. Nós precisamos dia a dia nos enchermos dessa palavra, do conhecimento dessa palavra. Porque nela nós vamos encontrar a vida eterna, disse Jesus. E obter o conhecimento a respeito de Jesus, que nós precisamos desses ensinamentos dos apóstolos para nos consolidar na nossa jornada. Aí na metade do caminho, em meio àquela jornada, todas as 10 adormeceram. Se cansaram. Chegou um momento que se cansaram, adormeceram e dormiram.
quando se acordaram, foi exatamente quando elas escutam o grito. Lá vem o noivo. Aí elas se despertam. As 5 que eram sensatas tinham azeite de sobra. As outras 5 que não se preocuparam com isso, olharam nas lamparinas e viram que o azeite que elas tinham na lamparina não era mais suficiente. E elas continuaram aquela jornada. Aí elas pedem para as outras 5. Divide com nós. Divide com nós esse azeite de reserva que vocês têm, para que nós possamos também conseguir chegar lá. Aí as 5 sensatas dizem, não, se nós dividir, nós vamos correr o risco de ficar do lado de fora, juntamente com vocês. Então vocês voltem, comprem novamente o azeite e retornem. Como se está lidando com a nossa salvação, com a vida eterna, você tem que pensar com sensatez, como essas 5 virgens sensatas. Eu não posso pegar o que eu trouxe de reserva para eu chegar ao encontro com Jesus e dividir ao ponto de eu me arriscar a ficar do lado de fora. Aí as 5 que eram todas voltaram e compraram o azeite e retornaram. As 5 que já tinham o azeite de reserva continuaram a viagem e se encontraram com o noivo. Quando as outras 5 já vinham com azeite suficiente, já era tarde demais. O noivo já tinha partido. E elas não puderam entrar no reino dos céus. É uma parábola de Jesus para despertar a igreja. E que nós temos que nos alicerçar nessa palavra. E estamos examinando com critério a palavra de Deus. E cada dia querer mais. Cada dia querer mais. Nós não podemos nos contentar com o que já nos foi concedido. Porque nós não sabemos o tempo da nossa jornada. Nós não sabemos o que vem no amanhã. Que tipo de luta vamos enfrentar amanhã. Que tipo de batalha vamos enfrentar amanhã. Que tipo de dificuldade vamos enfrentar amanhã. Nós não sabemos. É só Deus que sabe. Mas nós temos que estarmos espiritualmente preparados, convictos da promessa de Deus a nosso respeito, que é promessa imutável. Passar aos céus e à terra, disse Jesus, mas minhas palavras não hão de passar. É nessas palavras, é nessas promessas que nós temos que nos firmar e nos apegar. Cada dia mais. Quanto mais conhecimento nós obtermos dessa palavra, mais estrutura espiritual nós vamos ter para prosseguirmos nessa jornada até o encontro com o noivo, que é Jesus Cristo. Você tem que crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para te perdoar os pecados. E você não pode tornar essa graça que foi derramada em prol de nós inútil, deixando de crer, deixando de acreditar, desistindo, não se preocupando, não tendo a responsabilidade de que você precisa ter sempre reserva espiritual na tua vida. Tanto do azeite, que representa o Espírito Santo, quanto da palavra, que representa o pão. Pois Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós precisamos desses 2 alimentos. O pão, nós precisamos nos alimentar do pão, que é a palavra, que é Jesus, e precisamos do azeite, o Espírito Santo. Sempre temos que estar com reserva de comunhão com o Espírito Santo. Porque é Ele que nos prepara para se encontrar com o noivo. Esse foi o problema das 5 virgens consideradas tolas. Por quê? Não se preveniram. Acharam que não era necessário. Tem muito crente que acha assim, não é necessário. Eu estou na igreja, eu estou lendo a palavra, eu estou orando, eu estou me estruturando no conhecimento. Tem muito crente que pensa dessa forma. Está agindo como um tolo, está agindo como as 5 virgens tolas. Eram puras? Estavam ali
em condições de subir aos céus? Estavam. Mas tinha um detalhe. Elas não tinham aquilo que podia levar elas até encontrar o noivo, que era a reserva de azeite. Foi simples, esse detalhe foi, mas deixou do lado de fora. Então você não pode deixar esse detalhe do lado de fora da tua vida. Você tem que cada dia se encher mais do conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa orientação foi dada aqui pela palavra de Deus, por meio dos apóstolos. Crescei. Tem todo dia crescer. É por isso que nós estamos aqui, todas as madrugadas, levando esse estudo da palavra de Deus ao teu coração. Divulgue, compartilhe. Faça com que essa palavra ela vá mais longe do que você possa imaginar. Coloque nas tuas redes sociais. As pessoas não divulgam tantas coisas inúteis nas redes sociais que não edificam em nada. A pessoa posta mais sobre a vida dela, ela como cristão, do que a vida de Jesus. Se você adentrar nas minhas redes sociais, você só vai ver a palavra de Deus. Você só vai ver coisas da palavra de Deus. Ensinamentos, estudos, pregações, postagens que estão sempre direcionadas a algo de Deus, espiritualmente. Por meio da graça. É a graça de Deus operando em nossas vidas, em prol da sua vida. Mas o diabo é tão astuto que embaraça a mente das pessoas. E elas começam a usar as redes sociais para se apresentar. Olha para o que João Batista diz a respeito de Jesus, quando perguntaram para ele. Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que aparecer é a palavra, não é eu, não é você. Não é sobre a minha vida que eu tenho que postar nas redes sociais. Eu tenho que postar nas redes sociais a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Nós temos que pregar, é ordem de Jesus, pregar o meu evangelho a toda criatura. Então nós temos que estar pregando. Use as redes sociais para pregar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus. É claro que muitos usam para entrar em contato com os familiares, com os amigos. Nós não somos contra isso não. Mas use as suas redes sociais também para o que é mais importante, que é transmitir e levar a palavra de Deus à vida das pessoas. E deixe que o Espírito Santo faça a obra que compete a ele fazer, de convencer as pessoas daquilo que elas precisam ser convencidas, para que elas também possam ser salvas, ser alcançadas por essa mesma graça que um dia nos alcançou em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê entendimento, que o Senhor desperte a igreja em Cristo Jesus para esse momento tão crucial e importante que nós vivemos hoje no mundo. Se nós não estivermos consolidados, firmados nessa rocha que é Cristo, por meio dessa palavra, você não vai conseguir suportar o que vem pela frente. Então, se você estiver seguindo a Jesus de todo o teu coração, Deus vai te dar um escape. Mesmo que esse escape seja levar você para o céu, antes do tempo que você até mesmo estivesse pensando. Mas é melhor assim do que você ficar e perder a tua salvação, se desviar do caminho de Deus. Então divulgue, compartilhe, seja o nosso parceiro, seja um investidor nessa obra, nesse ministério, nesse novo trabalho que nós estamos aí projetando, de pregar a palavra de Deus por meio de 2 emissoras de rádio ao mesmo tempo, durante as noites, todas as noites, durante a semana. Estamos precisando apenas de um patrocínio, só de um, para o controlista, para nós pagarmos o controlista. Nós já deixamos o telefone nosso aí. É só você entrar em contato conosco. Você que é empresário, você que é irmão em Cristo Jesus, que tem condições,
ou pouco ou muito, mas tem um coração que tem visão da necessidade de que o Evangelho deve chegar a todo mundo, porque o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo, um testemunho da verdade. Você tem sido beneficiado com essa palavra, com esses estudos? Tenho certeza que sim. Você está sendo edificado. Deus está te ajudando. O Espírito Santo está consolidando a tua vida espiritual por meio desses estudos. Então vamos levar para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de também ser edificado e fortificado e consolidado também por meio desses estudos, dessa palavra de Deus que estamos transmitindo pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então o Senhor seja contigo e o Senhor te abençoe e dê esse entendimento. Toque no teu coração para se unir a nós nesse propósito. Um propósito que é de Deus, não é nosso, é de Deus. E se pregar o Evangelho. E nós queremos pregar mais ainda. Nós não queremos deixar de estar pregando o Evangelho. Queremos aproveitar todas as oportunidades que surgir para que nós viemos anunciar o Evangelho. Nós estamos dispostos ali e preparados. Preparados. Temos maturidade e estamos preparados para pregar o Evangelho. Quantas vezes for necessário durante o dia. Porque esse é o nosso chamado. Esse é o dom que foi nos dado pelo Espírito Santo para nós servirmos aos nossos irmãos por meio desse dom de anunciar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus para o teu bem espiritual, para a sua estrutura espiritual, para que você persevere até o fim e seja salvo. Oremos ao nosso Deus, eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, mediante a graça em Cristo Jesus, de estarmos nessa madrugada, Pai, desse dia 20 de 9 de 2023. Aqui, meu Deus, levando a Tua palavra, os Teus ensinamentos, a Tua igreja, a esta família, a esse Teu filho, a essa Tua filha. E pedimos a Ti no nome de Jesus, Pai, conforme o Senhor nos garante na Tua palavra, que é impossível que o Senhor minta e que as Tuas promessas são imutáveis. E a Tua palavra diz, meu Deus, que a Tua palavra não há de voltar vazia. Ela há de dar o fruto pelo qual está designada. O Senhor designou, o Senhor ordenou que a Tua palavra produza na vida dessas pessoas um fruto e que seja fruto de vida eterna, Pai. Abençoa, Pai, e guarda e protege a Tua igreja em Cristo Jesus na face da terra. Levanta os Teus filhos na face da terra para serem luz, para levar a Tua palavra. Fortalece a Tua igreja, consolida a Tua igreja na Tua palavra. Desperta a Tua igreja para olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E que nós não viemos nos embaraçar com nada, nenhum negócio desta vida, a não ser com o compromisso com a Tua palavra, no nome de Jesus, Pai. Que a Tua igreja venha ter compromisso com a Tua palavra, com o Teu reino. Em Cristo Jesus, Pai, nós pedimos. Concede isso à Tua igreja, nesta hora. Olha para a necessidade de cada um. Crie meios, circunstância, Pai, para que as Tuas providências cheguem à vida dessa pessoa. Se está precisando de um milagre, de uma cura, realiza, Pai, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Realiza esse milagre. Cria um meio, uma circunstância para que esse milagre chegue à vida desse homem, dessa mulher, desse Teu filho, dessa Tua filha. Cura, liberta, abençoa. Em todos os sentidos, a vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Guarda essa família, salva esse país. No nome de Jesus, Pai. Seja cancelado, na autoridade do nome de Jesus, seja cancelado todo plano de Satanás contra nossas vidas, contra a Tua igreja, contra essa família que está a ouvir, a receber esta oração. No nome de Jesus. Seja repreendido todo o mal. Nos guarde e nos livre de todo o mal. Nos livre dos homens maus e perversos. No nome de Jesus, Pai.
Estende as tuas mãos dadivosas, poderosas, milagrosas e abençoa teus filhos. E abençoa a tua igreja. Seja repreendido todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século, que tem trabalhado nas escuridão, nas trevas, planejando, meu Deus, planos ruins, diabólicos, contra a tua igreja, por meio de mentes de homens também, ímpios, perversos, que querem ver a escravidão da tua igreja, que querem ver o sofrimento da tua igreja. Confunda esses planos, embaraça a mente dessas pessoas, no nome de Jesus. Que o mal que eles planejarem contra a tua igreja, contra os teus ungidos, contra os teus filhos, caia sobre eles, no nome de Jesus. E o Senhor traga a salvação a essa nação, a esta família. Traz a salvação, Pai, a essas pessoas que precisam. Traz a consolidação, a igreja que está precisando ser consolidada por meio desta palavra do Senhor, em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, Jerusalém, Israel. Prospera Jerusalém, prospera Israel. Guarda, protege Israel de todos os inimigos que têm se levantado contra eles todos os dias. Mas o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor não dormita, o Senhor não dorme, não cochila. Abençoa, Pai, a tua nação peculiar, o teu povo escolhido de Israel. Assim como a tua igreja, que é a menina dos teus olhos. Abençoa cada um, guardando e protegendo, livrando de todos os dados inflamados do maligno, de toda a seta maligna, de toda a mortandade que assola o meu dia, de todos os demônios que se rastejam ao meu dia em busca de suas presas. Guarda-nos, Pai, nesse dia, de todos esses males. Nos protege, Pai, nos cobre com a sombra de tuas asas, em nome de Jesus. Nos protege, Pai, em nome de Jesus, contra toda investida do inimigo. Desfaz, meu Pai, em nome de Jesus agora, todos os trabalhos feitos nas encruzilhadas contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor, contra a vida de cada um desses teus filhos que estão recebendo esta oração no nome de Jesus. Desembaraça os caminhos que estão embaraçados. Abra as portas que precisam e são necessárias que sejam abertas para o bem desse teu filho, dessa tua filha e da família deles, em nome de Jesus. Mas fecha as portas que Satanás tem aberto. Fecha, meu Deus, essas portas do inimigo contra a vida dessa pessoa, para destruir essa pessoa, no nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos, pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. O Senhor te abençoe. O Senhor te dê uma quarta-feira de paz, de tranquilidade, na presença do Senhor, em Cristo Jesus. Fica em paz, fica com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. E não deixe de divulgar, não deixe de compartilhar essa mensagem. Compartilhe, seja um parceiro desse trabalho missionário, no nome de Jesus. O Senhor vai te agraciar mais ainda, com certeza. Fica com Deus. Amém.